o Nossa Cidade, que está entrando no ar. E o nosso assunto com a Bruna hoje é o plano diretor em Porto Alegre. Então, qual é a importância do plano diretor, quais são as novidades? Porque o plano diretor é vital para qualquer cidade, não é, Bruna? Para qualquer cidade, boa tarde, Ribeiro, novamente, boa tarde, Rio Grande. Para qualquer grande cidade, mas a gente viu até na situação do ano passado das enchentes que, inclusive, cidades pequenas precisam ter um plano diretor, que é o que diz como vai ser o planejamento daquela cidade, em termos de construções, onde pode construir, o que pode construir, que tipo de serviços serão permitidos em cada área da cidade, em cada região. E Porto Alegre está passando já há bastante tempo, começou lá em 2019, por um processo de revisão do plano diretor ou elaboração de um novo. Por que eu digo isso? Durante todo esse período se falou em revisão, mas a gente tem desde o mês passado uma proposta apresentada pela Prefeitura que fala em um novo plano diretor, então novas regras de modo geral para a cidade. No sábado que passou, agora, dia 9 de agosto, foi realizada uma audiência pública para tratar desse tema, então, dos dois projetos de lei que a Prefeitura pretende apresentar à Câmara de Vereadores, um falando de questões estratégicas da cidade, que é o plano diretor mesmo, e uma outra lei, chamada de Lei de Uso e Ocupação do Solo, que existe em várias cidades brasileiras. Aqui para Porto Alegre chega a ser uma novidade, porque antes tudo era tratado dentro do plano diretor, agora está se separando. E a Lei de Uso e Ocupação do Solo é que vai dizer como é que o solo pode ser ocupado, como é que os terrenos podem ser aproveitados. Então é ali que vai ter a previsão de qual altura os prédios poderão alcançar, o distanciamento entre prédios vizinhos, também se pode ter serviço em uma determinada rua, se vai poder ter casa noturna, se vai poder ter indústria. Isso tudo vai ser definido nesta lei. O que a gente tem agora de atualização é que, a partir de contribuições apresentadas pela sociedade na audiência pública, mas também de forma online, que ainda está aberto, quem quiser pode enviar e-mail para a Prefeitura ou preencher um formulário que está no site, essas contribuições elas vão ser analisadas e eventualmente incorporadas no projeto final que vai para a Câmara de Vereadores. Porto Alegre tem um histórico de planejamento urbano, já vem com pelo menos planos, não diretores por nome, né, mas outros planos aí de planejamento da cidade desde 1914. A gente tem legislações mais recentes com este nome, o plano diretor de 1979, um plano revisado em 1999 e algumas atualizações feitas ao longo dos anos. A principal delas foi em 2009. Então, a gente tem agora um novo olhar sobre a cidade para entender para onde ela cresceu, onde precisa segurar um pouco mais, se dá para autorizar, por exemplo, ir para a Zona Sul. Era bastante comum no passado se dizer que a cidade só podia crescer para a Zona Sul porque já estava esgotado na parte central e norte. Hoje há um entendimento diferente da Prefeitura de que qualquer terreno que esteja subutilizado em uma área já abastecida com infraestrutura, que é na região central ou no eixo que eles chamam centro-norte, né, que vai aqui da Avenida Ipiranga em direção ao norte do município, a ideia é aproveitar melhor estes terrenos porque já tem rede de tratamento de esgoto, abastecimento de água, rede de energia, já tem vias adaptadas para passar transporte público, então que as pessoas possam ser direcionadas, né, para moradia nessas regiões e garantir que o extremo sul da cidade tenha aí a sua preservação ambiental garantida. Tudo isso está sendo tratado nestes dois projetos de lei e agora que se espera que até o mês de setembro vá para a Câmara de Vereadores e aí sim inicia uma nova etapa de debate e avaliação por parte dos vereadores. Demora tudo, porque tu tá falando assim, parece que vai ter uma grande burocracia nisso aí, né? Tá tendo, inclusive, né? Como eu disse, desde 2019 isso vem sendo debatido. Claro, teve influências externas nesse processo, pandemia fez com que se parasse um pouco ali o debate, porque precisa da participação da sociedade, né? Que as pessoas digam o que esperam para onde elas moram, e isso não foi possível durante a pandemia. Teve as enchentes, que acabou também paralisando esse processo por um tempo, e teve questões judiciais que, aliás, ainda estão sendo enfrentadas neste momento. Chegando na Câmara, a expectativa é que leve aí mais ou menos um ano para votar. Meu Deus do céu. É um ano até porque, assim, os vereadores, eles podem
fazer a avaliação deles do que foi apresentado pela Prefeitura, mas também propor emendas, que são alterações. Exemplos disso, vou até pegar um caso específico, porque já tem até uma mobilização da sociedade, vídeos circulando. Nos bairros Chácara das Pedras e Três Figueiras, que são aqui na Zona Norte, são considerados por ter um maior padrão aquisitivo e são chamados de bairros jardim, que tem casas, prédios muito pequenos e bastante áreas verdes, né? Praças, ruas com pouco movimento. A proposta da Prefeitura é que se passe a altura das construções, que hoje é permitido até 9 metros de altura, que dá cerca de 3 andares, para 18 metros. Isso daria 6 andares. E os moradores ali do entorno não estão contentes com essa medida. O que eles devem fazer, o que eles já estão se organizando para fazer, aliás, é conversar com vereadores e pressionar para que essa mudança não aconteça. Estou dando este exemplo específico, mas a gente vai ter mudanças assim em toda a cidade. Hoje, pela legislação atual, a altura máxima permitida para construções é de 52 metros, cerca de 18 andares. Isso pode ser flexibilizado com pedido de avaliação especial junto à Prefeitura para terrenos muito grandes, para regiões específicas da cidade. Então, por isso, a gente tem, mais recentemente, prédios um pouco mais altos. Mas o que a gente vê agora nessa proposta da Prefeitura é que em determinadas regiões as construções vão poder chegar até 130 metros de altura. Hoje, nenhum prédio em Porto Alegre tem essa altura. O mais alto tem 107 metros, fica no centro. Então, a gente vai ver uma mudança, um impacto visual a partir da aprovação dessa proposta e se a construção civil responder e realmente entregar essas construções mais altas, isso vai mudar aí bastante o desenho da cidade. Tá legal. Importantes informações, Bruna. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Valeu. Até mais. Vamos para o intervalo, depois voltamos.